Hoje a gente mergulha direto no capítulo 7 do Pai Rico, Pai Pobre. O tema é bem direto: como superar os obstáculos que impedem a gente de construir riqueza, né? Exatamente. O livro fala de 5 barreiras principais, sabe? Medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e, por fim, a arrogância. Barreiras bem comportamentais, eu diria. Isso. E vamos ver como o autor sugere que a gente enfrente cada uma delas. Prontos? Vamos lá. Bom, começando pelo medo, né? O medo de perder dinheiro. Acho que todo mundo tem um pouco disso. Sim, é universal. Até os ricos sentem medo. Mas o livro diz algo chave. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Administrar o medo. Como seria isso na prática? Tipo, não ter medo? Não, não é não ter medo. É como você lida com ele, e principalmente com as perdas. Uma dica clara do livro é: comece a investir cedo, o quanto antes. Ah, sim. Para aproveitar os juros compostos, aquela coisa toda. Isso. Lembra o exemplo que lhe dá da compra de Manhattan por US$ 24? Se fosse investido, nossa, valeria trilhões hoje. A frase é: se odeia risco e preocupação, comece cedo. Faz todo sentido. Tá, faz sentido para quem tá começando agora. Mas e quem, bom, já passou dessa fase? Aí entra aquela ideia de pensar como um texano, né, que ele menciona. Exato. Pense grande. E se for para perder, que seja de um jeito, assim, espetacular, aprendendo com isso. Quebre em bramo de estilo. Isso soa um pouco, sei lá, radical pra mim. É, pode soar. Mas é mais para ilustrar a atitude, sabe? Não é para ser irresponsável. É sobre não deixar o medo da perda te paralisar. Lembra do Álamo? Lembro sim. A batalha que eles perderam. Pois é. Mas eles transformaram aquilo num grito de guerra, num símbolo de resiliência. A ideia é essa. Os fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. O que você faz depois do tombo? Entendi. É a reação que importa. E outra coisa importante, no começo, buscar segurança total, equilibrar tudo demais pode limitar seu potencial. Às vezes, é preciso aceitar um certo desequilíbrio para realmente progredir. Certo, aceitar um desequilíbrio inicial. Faz sentido. O segundo ponto, então, o ceticismo. Aquelas dúvidas, né? Ah, não sou bom o suficiente, isso nunca vai dar certo. O tal ruído mental. Exato. Esse ruído que trava a gente. E o livro faz um contraste interessante. Os céticos criticam e os vencedores analisam. Analisam em que sentido? Em vez de só apontar o problema ou o defeito como o cético faz, o vencedor analisa para entender, para achar uma saída. O exemplo do livro é ótimo. Investimento em imóveis. O cético fala: "Ah, não quero ter que consertar a privada entupida", e desiste. Uhum. O vencedor pensa: "Ok, não quero lidar com isso. Como posso ter o imóvel sem lidar com isso?" E aí busca soluções, tipo contratar alguém para administrar. Exatamente. Analisa o como, não para no não. É uma mudança de perspectiva. Essa busca pelo como me lembra o terceiro ponto, a preguiça. Que muitas vezes, né, a gente mascara de, tô muito ocupado. Sim, ocupado demais para cuidar da riqueza, ou da saúde, ou dos relacionamentos. É uma fuga clássica. E qual seria a cura para essa preguiça disfarçada? Segundo o livro, um pouco de ambição, de querer mais, sabe? E sem sentir culpa por isso. E aqui tem uma dica mental poderosa. Parar de dizer não posso comprar isso, para isso. Essa pergunta abre caminhos, força a buscar soluções. Como posso comprar isso? Gostei. Muda o foco. E o quarto obstáculo? Maus hábitos. Ah, os hábitos, eles definem muito da nossa vida, né? Financeiramente, então, o livro critica muito aquele hábito comum: pagar todas as contas dos outros primeiro e só depois, se sobrar, pagar a si mesmo. É o que a maioria faz, eu acho. Pagar as contas primeiro. Pois é. Mas o pai rico ensinava ao contrário. Primeiro pago a mim mesmo, mesmo que seja pouco. Mas e as contas? Os credores? Isso não gera uma pressão enorme? Gera. E essa é a ideia. A pressão para pagar as contas se torna uma motivação para você gerar mais renda, entende? Para fortalecer seus músculos financeiros. Se você se pagar por último, você relaxa. Essa pressão some e você não se esforça tanto para ganhar mais. Pagar a si primeiro.
confesso que dá um frio na barriga só de pensar nisso com as contas chegando, meio contraintuitivo. É contraintuitivo mesmo, mas é essa pressão que, segundo o autor, te impulsiona. Não é para ser irresponsável, claro, mas para criar um senso de urgência em fazer mais dinheiro, em vez de só cortar gastos ou ficar no mesmo lugar. Exige disciplina. Muita disciplina, ok. E para fechar, o quinto ponto, a arrogância. Sim, que o livro descreve como uma máscara para a ignorância, na verdade. Como assim? A pessoa acha que já sabe tudo ou que aquilo que ela não sabe não é importante. Isso leva a perdas. A frase do livro é: o que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que desconheço, perdê-lo. Forte essa frase. Então, a arrogância impede de aprender. É isso. Exatamente. Fecha as portas. Se você não entende de, sei lá, ações ou de criptomoedas, a postura arrogante é dizer isso não presta, ou fingir que entende. A postura inteligente é: não sei sobre isso, preciso aprender. E aí buscar informação, né? Ler, perguntar, achar especialistas. Isso. Admitir a ignorância e ir atrás do conhecimento. O problema nunca é não saber. É a atitude em relação ao não saber. Faz todo sentido. Então, para resumir a nossa conversa, enfrentar medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. É menos sobre ter dinheiro agora e mais sobre ajustar nossa cabeça, nosso comportamento para construir esse futuro financeiro, né? Perfeito. São os obstáculos internos que a gente precisa derrubar primeiro. E para quem está ouvindo a gente, fica uma provocação para pensar, inspirada naquela mentalidade texana que a gente falou. Como que uma falha recente ou uma dificuldade financeira pode ser reinterpretada? Que aprendizado ou impulso isso pode gerar para um próximo passo mais forte? Ótima pergunta para a gente levar daqui. Bom, com essa reflexão a gente encerra nossa análise do capítulo 7 de Pai Rico, Pai Pobre. Foi ótimo conversar. Igualmente. Até a próxima!